começar agora com o Galo, né? Porque ontem o Galo foi até Fortaleza com um time reservaço. O empate em 1-1 não parecia um mau resultado, né? Mas do jeito que o jogo foi, a sensação foi de que a vitória escapou. O jogo de hoje era para ser protocolar, cumprir tabela, só reservas em campo. Mas vocês conhecem o Galo, né? Do Fortaleza! Do Atlético! Vermelho pro Marinho e tá pintando cartão vermelho pro Tinga. Não consegue a finalização, o Scarpa! Ê, Milito, haja coração pra aguentar isso tudo, né? O jogo já começou com um time bem diferente. Mesmo com muitos desfalques, Milito vai poupar jogadores e entra com um time totalmente alternativo. Mas que tinha total confiança do comandante. Foi um jogo com jogadores que normalmente não começam, que não jogam tantos minutos. Mas eu tinha certeza de que eles estavam preparados para jogar da maneira que eles fizeram. O problema é que até o entrosamento da liga... Limpou, levou pro pé canhoto, bateu! Gol! Marinho! No embalo, o Fortaleza acabou dominando as chances do primeiro tempo. Outra grande chance do Fortaleza. O Igor Gomes até que tentou. Igor Gomes pra fora! Foi só com o Fausto Vera, de cabeça, que o Galo, logo depois do intervalo, entrou de volta pro jogo. Gol! O time que já estava melhor na segunda etapa, o Galo voltou de crista alta para o segundo tempo. Ganhou uma forcinha em uma falta a favor do Fortaleza. Essa confusão envolvendo Palácios e Marinho. Primeiro, o Palácios faz a falta, o Marinho levanta e aí há o choque do Marinho com o Palácios. Pela agressão, o árbitro Rafael Klein expulsou o Marinho. O Palácios ganhou um amarelo pela falta e acabou sendo substituído por um novato, Caio Maia. Vai fazer a sua estreia, 19 anos. E já entrou participando de um outro lance crucial. Caio Maia tenta entrar na área, tá no chão. A arbitragem tá marcando falta e tá pintando cartão vermelho pro Tinga. O Galo tinha um empate no placar e 2 jogadores a mais em campo. Procuramos de muitas maneiras. Tivemos situações de gols claras, muito claras. Muito claras. Caio Maia, a bola chega na pequena área. Não consegue a finalização, Scarpa. Mas vocês conhecem o Galo, né? 1 ponto fora de casa contra o melhor mandante do Brasileirão. Mas com um gostinho de que poderiam ser 3. Fizemos um bom jogo, merecemos ganhar. Mas no futebol isso acontece, né? E vocês viram aí, né? O jogo ontem marcou a estreia desse garoto aqui, ó. O Caio Maia, atacante de 19 anos, artilheiro do time do Galo Sub-20 em 2024. Uma das joias do clube. E aí tá rolando um vídeo que viralizou nas redes sociais, que tá muito legal. É a reação da família do Caio quando ele entrou no jogo. Se liga. Então se segurar e o Atlético pressionando. O nosso menino, o jogo a princípio vai terminar com 57. Se zoar tudo. Vai sair. Campeonato Brasileiro, estamos entrando na reta decisiva. Igualzinho minha família quando apresentou o Globo Esporte primeira vez. Aqui, agora o Galo vai ter que virar a chave, gente, foco total nas Copas. Sábado tem a semifinal da Copa do Brasil, jogo da volta contra o Vasco, 6h30 com transmissão do Sport TV. O Vasco perdeu e foi com força máxima ontem pro São Paulo. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar. O Everson e o Otávio falaram sobre a expectativa para esse confronto. Creio eu que esse jogo não vai interferir muito do jogo do Vasco. Eles acabaram tendo uma derrota, mas a gente sabe o quanto que eles estão se motivando por essa vaga na final da Copa do Brasil. O estádio vai estar cheio, então a gente sabe que é um jogo totalmente diferente, jogo de Copa, para que a gente possa fazer um grande jogo. A gente tem esses 2 dias aí para se preparar, para fazer um grande jogo. Intensidade do primeiro ao último minuto para conquistar nosso objetivo lá em São Januário. Torcedor do Galo, fala a verdade. Você só consegue pensar nela. É do Galo! De virada. É sábado, 6h30 da noite, direto de São Januário. Atlético e Vasco decidem o primeiro finalista da Copa do Brasil. E foi pensando nesse jogaço que o Milito poupou geral ontem. É impossível praticamente jogar todos os jogos com
con 11 jogadores. Só que do outro lado, o técnico do Vasco, Rafael Paiva, pensa diferente. A gente não está priorizando nenhuma competição. Sabemos da importância do jogo do Atlético, mas o foco é total no jogo do São Paulo hoje. Força máxima com as estrelas Felipe Coutinho e Dimitri Payet juntos no meio de campo. Não tinha como dar errado, né? Nosso querido Rafael Paiva mostrando toda a sua habilidade. Nem tanto, né? Hoje saiu do nosso controle. São Paulo e Vasco no estádio Brinco de Ouro em Campinas. E logo aos 8 minutos de jogo, o goleirão Léo Jardim aceitou esse chute tranquilo do Luciano. Ô Léo Jardim, meu garoto, uma das peças mais importantes do Vasco na temporada acabou falhando. Com menos de 1 minuto do segundo tempo, Lucas Moura ampliou. Joga muito com os pés e ainda é bom de cabeça também. Desvia com a careca pro fundo do gol. 3-0 e o Vasco sem vencer há 7 jogos. Agora sim vai poder focar no Galo e na Copa do Brasil. Falar do Galo nesta quinta-feira. Tem um dado interessante que o nosso amigo Fred Teixeira trouxe hoje mais cedo aqui no nosso portal de O Tempo Esportes, que o Atlético tem dificuldade em enfrentar o Vasco fora de casa, né? Principalmente quando o assunto é São Januário. Mas os últimos 10 jogos do Atlético lá no São Januário foram apenas 6 vitórias, foram 6 vitórias do Vasco, 3 empates e apenas 1 vitória do Atlético. Essa vitória aconteceu, deixa eu pegar aqui, só que meu... Deve ter sido 2018 ou 19, gol do Jair no final do jogo. É por aí. Foi 2019. 2-1 pro Atlético contra o Vasco. Essa eu não lembrava não, Lélio. Pois é. Eu lembro desse jogo aí. Foi um gol no final, foi no último lance, praticamente, um chute de longe do Jair. É isso aí. Então o Atlético tem um retrospecto negativo na São Januário. Será que foi por isso até que o Vasco optou por jogar no São Januário e não no Maracanã? Tem muitos fatores, né, Pedrão? Apesar de vislumbrar uma grana maior, uma renda maior, a expectativa de que tenha uma atmosfera melhor é o que faz com que o Vasco jogue na sua casa, né? Desde o início os dirigentes deixaram bem claro que queriam jogar em São Januário por conta desse fator. E acabaram levando pra lá, né, Lélio, um jogo que tá aberto. Um gol de diferença pra quem vai jogar em casa e prometendo toda essa atmosfera, por mais que haja uma diferença no momento dos dois times e na qualidade técnica no papel, é jogo de mata-mata com 1 gol de diferença. É sempre importante lembrar que o Atlético saiba disso, vá ciente desse fator, né? Exatamente, e ele vai com uma vantagem mínima, mas com uma vantagem. Joga pelo empate, é uma grande vantagem. Joga até podendo perder por 1 gol de diferença pro jogo ou pra vaga ser decidida nos pênaltis, o que o Vasco já fez aqui em 3 oportunidades na Copa do Brasil. Mas o Atlético, ele conseguindo tirar o Vasco da zona de conforto, que o Vasco joga muito dos contra-ataques, já vai ser meio caminho andado para se buscar essa classificação para a final. É isso. Pedrão, algo mais aí do Galo? O Atlético acabou de divulgar as informações do treino de hoje, primeiro treino 100% focado. Foi agora à tarde, né? Foi agora à tarde. Voltaram de madrugada. Pois é, o time saiu de lá 2 horas da manhã lá de Fortaleza, foi fretado. Treino normal na cidade, os jogadores que começaram a partida de ontem contra o Fortaleza ficaram na academia e fizeram fisioterapia. O resto do elenco realizou um treino tático nos gramados da cidade do Galo com o técnico Gabriel Milito. Os jogadores que estavam convocados, né, Júnior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas, se representaram normalmente no CT e também treinaram. Atualização do DM, né, que é a maior preocupação do torcedor. Zarate, o Bernard e Cadu também seguem fora com as lesões mais graves, né? E o Arana e o Rubens fizeram fisioterapia. A expectativa é de que o Arana esteja em campo no sábado, já o Rubens nem tanto. O Rubens deve perder o jogo de sábado e o jogo de terça-feira contra o River Plate. E o Zarate? O Zarate a gente não sabe, ele segue fazendo fisioterapia, lesão mais grave, uma cirurgia mais complexa, né? Então a gente não tem essa informação da situação do Zarate. Tá bom, mas o Zarate ia ser uma boa também neste momento aí de decisão. Você ganhar um jogador como ele seria muito importante. De qualquer maneira, voltando o Guilherme Arana também já é um ganho
considerável, ele que foi, pelo menos na minha opinião, o melhor jogador da primeira partida dessa disputa entre Galo e Vasco pela Copa do Brasil. Sim, lembrando que o Atlético tá sem lateral esquerdo disponível no elenco, né? Então o Arana realmente tem que voltar, que o Rubens também tá machucado. Tem a possibilidade de usar o Alonso por ali, né? Que deu até uma assistência terça-feira no jogo pela seleção do Paraguai. Mas imagino que não seja o que o Milito quis. Vamos falar um pouquinho da escalação, que o Milito ontem resolveu poupar todos os titulares, com exceção do Everson, né, de começo da partida. O Atlético foi a campo com um time bem alternativo para enfrentar o Fortaleza lá na Arena Castelão. E assim como o Lélio trouxe no destaque dele aí, eu acho que se o torcedor atleticano pudesse firmar antes do jogo um acordo para sair de lá com um empate, jogando com esse time reserva, ele faria, mas as condições do jogo não deixaram um gostinho amargo no resultado para o Atlético. O Atlético levou um gol muito cedo após uma falha do Paulo Vitor, logo aos 15 minutos do Marinho, e mesmo continuando bem postado em campo, criou algumas chances ainda no primeiro tempo. O Igor Gomes perdeu uma chance muito clara no finalzinho do primeiro tempo, após o lançamento do Bruno Fux. O Saravia chegou a chutar uma bola na trave também. E voltou bem para o segundo tempo. O Milito fez algumas mudanças, deu um pouquinho mais de liberdade pro Fausto Vera no começo do segundo tempo. O Fausto Vera que marcou gol logo aos 2. Mas o que mudou mesmo o jogo foram as 2 expulsões, né? Aos 14, o Marinho foi expulso. Uma expulsão boba, né? Sofreu uma falta do Palácios, levantou, agrediu o jogador do Atlético. O juiz deu vermelho para ele. Depois também, aos 37, o Tinga foi expulso depois de uma belíssima bola enfiada do Robert pro Caio Maia. A gente vai falar mais desses jogadores alternativos que foram utilizados ontem. Então, com 2 jogadores a menos, o Galo pressionou e não conseguiu fazer o gol da vitória, né? Teve boas chances ali. Então acho que por isso deixou um gostinho amargo pro torcedor atleticano esse empate, esse 1-1 ontem no Castelão. Primeiro de tudo, Lélio, você gostou da escalação? Você acha que tinha mais gente que poderia jogar mais tempo dos titulares ou não? É aquilo mesmo, tinha que poupar a galera? Olha, tinha que poupar, principalmente pelo curto período que o Atlético terá para recuperar seus atletas, né? Quando eu falo que ficou o sabor amargo, é porque eu via no time escalado pelo Milito uma condição para vencer o jogo, com sinceridade. Ontem, inclusive, eu comentei isso no Tempo Esportes. Tava lá falando, Fortaleza é o melhor mandante, é isso, aquilo. Eu falei, é jogo bom para ganhar. E o time reserva do Atlético, eu acho que fez um bom jogo contra o Fortaleza, mas o resultado foi ruim, pelas circunstâncias do jogo. E o torcedor, não adianta, tem uns que ficam invocados comigo, que eu até postei ontem lá no Twitter, com 2 a mais e empatou. Aí não, né? Na verdade eu falei outra coisa. Aí os caras, porque não sei o que, era o time reserva. A camisa é do Atlético. E se fosse o contrário, Fortaleza tinha sapecado o Galo. Você pode ter certeza disso. Tanto que o Fortaleza começa até o jogo se aproveitando, né, da falta de entrosamento e tudo mais. Faz 1-0 com o gol do Marinho na falha do Paulo Vitor. Só que o time não acusou o golpe. O time não acusou o golpe, continuou bem, inicia bem o segundo tempo e 11 contra 11 estava melhor que o Fortaleza. A impressão foi essa. Agora, depois que o jogo ficou o Atlético com 11 e o Fortaleza com 9, acho que o time foi pouco incisivo, criou poucas oportunidades, em uma delas até houve uma blitz, né, 2 chances na mesma jogada, mas, por exemplo, naquele último lance que o Robert Santos, ele chuta, o menino estava aberto na esquerda, só esperando para colocar a bola no fundo das redes. Mas é isso aí, Campeonato Brasileiro pro Atlético tá realmente complicado, muito empate, muita derrota e pouca vitória. E ontem era um dia bom para esse time derrotar o Fortaleza lá. Você achou, Lélio, que teve alguém que se destacou, teve alguém que mostrou que pode ter mais chances, teve alguém que te surpreendeu e se teve também aquele jogador que não rendeu, que não aproveitou a oportunidade ontem? Passar a escalação antes, ô Pedro? Vamos repassar a escalação pra gente relembrar. O Atlético foi a campo ontem com Everson, Saravia, Igor Rabelo, Bruno Fux e Mariano fazendo lateral esquerda. Fausto Vera, Paulo Vitor, Palácios, Igor Gomes e Alisson, e na frente o Allan Kardec. Aí entra o Caio Maia, foi o primeiro a entrar, né?
Isso, entraram no segundo tempo o Caio Maia, o Robert, o Otávio e o Scarpa. Scarpa, Otávio jogaram poucos minutos ali para o atleticano não ficar preocupado. Saíram Alisson, Igor Gomes, Palácios e o Paulo Vitor. Ele fez 4 substituições ontem. Quem aproveitou, quem não aproveitou a chance ontem, Lélio? O Paulo Vitor ontem não foi bem, definitivamente, né? Mas quem aproveitou bem a chance foi esse rapaz aí, o Caio Maia, né? Isso. Esse aproveitou bem a sua oportunidade. O próprio Robert não jogou mal. Eu acho que entrou bem, arriscando, né? Poderia ter tocado aquela bola no final para se consagrar. E gostei muito do Palácios também. O Alisson já não é nenhuma surpresa. E jogou bem ontem, apesar do longo período de inatividade. Teve uma jogada lá que ele passou pelos caras como se eles fossem cones, né? Voltou bem o Alisson e passa a ser uma ótima arma também para esse momento de decisões do Atlético, hein, Pedro? É verdade, eu gosto muito do futebol dele. É um jogador que ontem até ele meio que provoca ali o Bruno Pacheco num determinado momento do primeiro tempo, que foi bem marcante, porque ali o juiz começou a mostrar que ia punir mesmo, né? Que ia dar cartão e tal, e provocou até um indício do que ele faria no segundo tempo com as expulsões. O Alisson dá uma pedalada, depois toca a bola pra trás e aí vem o Bruno Pacheco, dá uma chegada mais forte nele. Foi um momento um pouquinho mais tenso que teve o jogo ali no início da etapa complementar. Que virou um bate-boca do Mariano com o jogador do Fortaleza, o Tinga, talvez, hein? Isso, sei, né? Depois o Tinga chegou pra apaziguar, mas começou com o próprio Pacheco, né? O Mariano achou que foi desproporcional a chegada dele no Alisson. É porque no futebol não pode driblar, viu? É proibido driblar. Ó, você driblou, você tá querendo humilhar o cara, me ajuda aí, né? E tem muito comentarista que ainda fala uma bobagem dessas. É drible, meu chapa, o cara sabe, ele tem que fazer, ué. E tem que provocar. E o cara caiu na provocação, né? Claro. É pior ainda. E ali o Alisson pendurou o Bruno Pacheco. E tem um fator que é importante também. O jogador do Fortaleza, além de ter sido o pendurado ali naquele momento, os outros jogadores também começaram a perder a linha ali. Então o Alisson realmente tirou do sério o jogador do Fortaleza, que depois de derrubar o Alisson, né, depois da falta que ele faz, ele ainda chega lá com o Alisson caído, derrubado e xinga, né? Então fala alguma coisa ali no ouvido